Olá, síndicos, gestores, consultores profissionais do condomínio. Sou Rodrigo Seco, consultor condominial da administradora Sindacom, e hoje a minha missão é implantação de controle de acesso de veículos. Muita gente me pergunta por que estacionamento dá tanta dor de cabeça. Isso eu tenho uma resposta bem objetiva. O veículo, o estacionamento, ele é o terceiro maior patrimônio de um condomínio. O primeiro são as famílias, Claro, logicamente, nossos filhos, nossos familiares, nossos parentes, E dá muito conflito, entre pessoas, entre vizinhos. O segundo maior é a propriedade, É o apartamento. É onde a gente investe o maior nosso dinheiro, E o terceiro? O terceiro são os veículos, Carros de 100, 200 mil, de 50 mil reais. Muita gente paga prestação durante 5 anos e todo mundo quer que o seu carro fique numa vaga coberta, de ótimo, sem fazer manobra, Se possível, 2 pilastras entre o carro para nenhum carro chegar perto de você, um arranho, não ter nenhum dano no seu carro. E você exige que isso, por favor, meu patrimônio, eu quero que ele fique bem guardado, não na rua, não no lugar que possa ser roubado ou qualquer coisa. E isso gera conflito. Essas exigências que você tem dentro do condomínio acaba gerando conflito. Então, quais são os principais problemas? Carro parado fora da vaga. É bom se entender que o desenho que o engenheiro vem fazer leva em consideração diversos fatores técnicos, A posição do veículo, o tamanho da vaga, ela é padronizada, toda cidade, todo estado tem o seu padrão, que é muito próximo um do outro, Você tem a questão da proximidade dos extintores de incêndio, dos hidrantes, das cisternas, das partes técnicas, da rota de fuga em caso de incêndio. Tudo isso é visto na hora de desenhar as vagas. Não adianta eu querer tirar uma pilastra, como isso já aconteceu em histórias que a gente ouve por aí, ou querer colocar vagas em lugares que pode gerar conflitos e problemas futuros. Carro maior que a vaga, Hoje tem carros, caminhonetes, pessoal com uma van, ele tem uma altura, um problema de uma largura, e isso pode dar problema na hora da manobra, ou um cano pode passar por um cano, portal de entrada, geralmente ele tem uma certa altura, então carros de bombeiro, a ambulância tem uma certa dificuldade para entrar, e pessoas que param carro e moto na mesma vaga, Isso gera um conflito danado, porque às vezes você tira o carro, a moto fica, a pessoa está reservando a vaga, Então isso dá conflito, dificulta a manobra de outros veículos, pode danificar, e isso é um problema sério. Danos aos veículos, volta e meia aparece um proprietário, alguém arranhou meu carro, alguém bateu no meu carro, quero que o condomínio pague. Será que o condomínio tem que pagar mesmo? Em suma, normalmente, o condomínio não é responsável por danos causados por terceiros, apenas danos causados pelos seus funcionários ou pelo próprio condomínio. Cai um reboco, cai alguma coisa do prédio, o condomínio, logicamente, tem que ressarcir esse veículo. Fora isso, o condomínio ele apenas ajuda o proprietário a identificar. Identificando quem é o infrator, cabe lá o proprietário do veículo acionar o verdadeiro infrator. O uso da vaga como depósito. Muita gente tem coisas em casas, materiais de construção. Você às vezes quer jogar fora um sofá, o que você faz? Vou usar a minha vaga, Bota várias coisas, usa a vaga como depósito. Isso causa problema. Vaga só serve para veículo, você não pode colocar mais nada na vaga. Buzina para abrir o portão. Quem nunca, dá aquele joinha amigo pro porteiro, abre para mim, Aquele controle de acesso que o joinha é mais rápido do que qualquer coisa, Então isso gera conflito, isso gera também muita confusão. E aí, como resolver? Como é que eu resolvo meus problemas de estacionamento? Se o condomínio tem controle de acesso, não tem, tem regras de estacionamento, como é que eu faço para resolver os problemas? Eu fiz aqui um roteirinho, algumas ações que eu posso ajudar você a tentar resolver. Logicamente vai depender, cada condomínio tem as suas características, cada condomínio tem a sua forma de tratar, tem a sua cultura, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Primeira coisa,
estude a convenção e regulamento. Você precisa saber exatamente como a convenção do seu condomínio prevê para as vagas de visitante, as vagas de proprietário, se tem vagas para deficiente físico, como toda essa dinâmica é vista junto com as escrituras, né? Quais unidades têm direito à vaga e quantas tem, vaga presa, vaga não presa, entre outras coisas. O regulamento geralmente já tem mais ou menos como tem que ser esse controle de acesso, como tem que ser a identificação do veículo parado no estacionamento e várias outras dinâmicas do estacionamento. É importante você saber como isso funciona hoje, até porque se você for propor alguma melhoria, algum aperfeiçoamento, é importante que você entenda como isso funciona hoje. Segunda coisa, faça um desenho do estacionamento. Pega uma folha, desenhe. Às vezes tem a oportunidade de você colocar uma moto num lugar, você às vezes tem a oportunidade de destinar vagas para carros maiores, carros menores, redesenhar a vaga onde você consegue novas vagas. Isso tudo é oportuno. Se você conseguir qualquer modificação que traga uma certa melhoria, você vai conseguir também um êxito. Liste os equipamentos dos profissionais. Tem porteiro? Quantos zeladores? Qual é a ronda deles? Né? Ele vai trabalhar à noite? Quem não vai trabalhar de manhã? Isso é importantíssimo. Eu tenho um controle de acesso. Qual é o meu controle de acesso eletrônico? Eu tenho um tag? Eu tenho um chaveiro? O que faz o carro entrar no condomínio? São as cancelas, os motores? Isso tudo é importante para você saber se você vai usar ou se você vai usar qualquer outro que tenha no mercado. É importante também ver e estar antenado com as tecnologias, né? Analise as reclamações e as infrações. Isso é importantíssimo. Estimule que os moradores registrem a ocorrência de tudo o que acontece. Faça um mapeamento de todos os problemas, veja quais são os principais problemas, os maiores problemas, as consequências desses problemas para você agir exatamente aonde está dando problema, tá? Crie um processo de controle de acesso. A partir de tudo que você já estudou, crie um processo básico, um processo inicial e tenta exercitar ele, né? Debata esse processo com o conselho, com os moradores, veja o que eles acham, chame uma assembleia, veja o que o morador acha nesse processo e se for todo mundo aceito, comunique a decisão. Olha, agora nosso controle de acesso é esse, nossas regras de estacionamento é essa, visitante só pode parar dessa forma, com esse equipamento, com essa identificação, a ronda vai acontecer dessa forma. Comunique tudo que você fizer para os moradores e treine os funcionários. Demonstra aos funcionários como ele tem que agir. Crie os cenários, né? Cenários se vier um prestador de serviço, se vier um visitante, se o morador estiver sem o seu dispositivo de acesso, como é que eu vou agir? Crie os cenários e treine os funcionários. Isso é importantíssimo. Acompanhe eles. E diz a didática que por 6 meses você precisa acompanhar ele, até que ele saiba se virar sozinho, saiba resolver todos os problemas. Inclusive, eu tenho certeza que novos cenários vão surgir e aí você, gestor, precisa considerar isso no seu processo, tá? E faça ser cumprido. A principal ação, não importa qual dispositivo você fizer, não importa qual processo você desenhar, se você não fizer com que as pessoas cumpram, ele não vai funcionar. E como é que você faz ele cumprir? Notifique, oriente, comunique, treine. Notifique, comunique, treine, faça isso repetidas vezes até a cultura do condomínio estar acostumada com aquilo. E aí a própria cultura vai se dando conta que as outras pessoas façam ao mesmo tempo. Isso é uma questão de tempo, tem que ter paciência. Então, por que as pessoas não respeitam? Olha, eu digo para você que o principal fator que faz as pessoas não respeitarem, além, né, da ansiedade, da expectativa de querer que seu patrimônio seja bem preservado, é aquele sentimento de impunidade. Se o seu condomínio não costuma punir infratores, não costuma notificar, até para outras regras, outros aspectos, é muito comum o morador se sentir no seu direito, olha que coisa engraçada, mas no seu direito de infringir. Fala assim, então peraí, eu não vou deixar meu carro lá fora enquanto as pessoas ficam até 2 horas da manhã conversando aqui. Aí já que aqui nada funciona, eu vou deixar o meu carro aqui dentro e não vai acontecer nada comigo. E não acontece.
E aí o que ele faz? Mantém. Aí um vê o outro entrando, vou entrar mesmo, porque o carro dele fica aqui dentro e o meu não fica. Perceba como a sensação de impunidade, né? Aquela questão que você tem de achar que nada vai acontecer com você, gera uma bola de neve, onde as infrações vão começar a acontecer mais vezes. Isso se chama cultura. Você acabou de desenhar uma cultura dentro do seu condomínio, a cultura que ninguém respeita. Então, cultura, percepção e zona de conforto. Olha que legal. Você criou uma cultura no seu condomínio, acabou uma cultura negativa, baseada na percepção que todos têm do seu próprio condomínio. E você tem que mudar isso. Você tem que mudar essa cultura, você tem que mudar essa percepção, mexendo na zona de conforto dele. Porque todo dia, condomínio é uma rotina. Todo dia o pessoal entra, deixa o seu carro, vai dormir, de manhã vai trabalhar, de volta vai com o seu carro. Você vai quebrar essa rotina. Ele agora, a pessoa que tem 2 carros, a pessoa que não tem vaga, ele vai ter que arrumar outro lugar para botar estacionar, ele vai ter que tentar de alguma forma mudar a rotina dele, você vai mexer na zona de conforto. O que vai acontecer? Vão reclamar do mesmo jeito. Você tinha tantas reclamações antes, agora você vai ter tantas reclamações depois. Perseverança, lembra? Basta você continuar notificando, ser perseverante naquele processo. Aos poucos as pessoas vão se achando, vai criando uma nova cultura. Olha, não vou deixar que não, porque isso vai me causar problema, vai me causar dor de cabeça, vou ser notificado, vou ser multado. E eles vão criando uma nova rotina e uma nova zona de conforto. Demora, eu acredito que no mínimo uns 6 meses, dependendo do tamanho do seu condomínio. Então tem que ter bastante paciência. Repita essas ações periodicamente, no mínimo ou um ano pelo menos. Volte a ver o regulamento, volte a ver todas as suas estruturas, vê se funciona. E se funcionar, às vezes você não precisa mudar nada, mas muitas vezes é bom voltar a comunicar, é bom voltar a treinar, até porque o condomínio ele é mutável, muitas pessoas se mudam, muitas pessoas voltam, chegam e você precisa manter esse conhecimento atualizado em todos os condôminos. Tá? O que eu vou implementar é um condomínio de 80 unidades, olha que interessante. Tem 77 vagas escrituradas na escritura das unidades e eu só tenho 73 vagas desenhadas. Eu já começa por aí o problema, né? Geralmente as vagas são livres, né? Cada um põe o carro onde quiser e eu, pelos meus cálculos, tem basicamente uns 90 veículos. Imagina, todo dia tem carro atravessado e as pessoas não querem parar de deixar o seu carro dentro do condomínio, né? Tem carro até abandonado. Existe um carro lá de uma telefônica e o carro tá lá, é um Palio abandonado e que a gente não sabe nem o que vai fazer. Estou pensando até em pegar o reboque e tirar esse carro à força. Né? Possui a portaria 24 horas, isso é uma coisa boa. Possui motor, controle, mas há anos eles não sabem o que é ter controle de acesso. Logicamente, eu estou tratando de uma cultura já enraizada há anos e isso vai dar problema, logicamente, uma dor de cabeça. A solução proposta foi criamos umas credenciais simples. E por que uma solução de baixo custo? Porque investir um dinheiro agora, sem saber, aquela cultura está tão enraizada, tão empedrada, que se eu investir agora eu vou gastar um dinheiro sem saber se vai funcionar. Então o importante é começar aos poucos. Aos poucos as pessoas vão amolecendo, vão tendo consciência da importância daquilo. E às vezes eu nem vou precisar, porque um controle de acesso custa em 5, 6, 10 mil reais, dependendo do que você quer aplicar. Ou vai ter que ter um contrato mensal que vai aumentar a cota condominial ou criar uma cota extra. Hoje não, a solução que custou mais ou menos uns 50 reais. A gente vai colocar as credenciais na portaria. À medida que as pessoas vão chegar, cada um terá sua credencial, o porteiro vai entregar essa credencial para ele vai deixar no veículo, vai ser a identificação do veículo já, né? E quando ele sair, ele devolve ao porteiro. Logicamente, se ele chegar e não tiver credencial, o que o porteiro vai fazer? Anotar, vamos notificar, ele vai ter sua réplica, né? Ele pode dar o seu direito de defesa, a gente vai analisar caso a caso e isso vai sendo cíclico até
até ele parar de estacionar 2 veículos, 3, 4 veículos, seja o que for. E aos poucos as pessoas vão dando consciência e vão descobrindo outra forma de parar os seus veículos até que aquilo ali deixe de tornar um problema. Ah, Rodrigo, isso vai acabar? Não tenha a ilusão que os problemas acabam com todos os processos. Não existe processo infalível, não existe moradores, um condomínio que não tem infração. O problema é quando os níveis de problemas, vamos dizer assim, o problema é quando tem os níveis de problemas, mas o problema é quando o nível de tantas reclamações chega ao ponto de o direito do outro ser desrespeitado. Então, eu diria que a lotação de um condomínio chega entre 60% a 90%. Vai chegar uma taxa que, quando o número de pessoas forem parando de parar 2 carros, chega a um nível gerenciável, um nível que eu consiga dar 1 ou 2 notificações por mês, não 30, não 20 notificações, e fica mais fácil tanto para a administração gerenciar isso e dando mais direito, mais conforto a todos que têm o seu direito adquirido ali na escritura. Então isso é muito importante. Então essa foi a solução dada nesse momento. Pode ser que tenha outros, que tenha um controle para cada um, que tenha uma tagzinha com controle de acesso para não permitir que 2 carros entrem. Tem várias soluções. Cada condomínio vai ter a sua solução. Bem, espero ter ajudado. Se tiver qualquer dúvida, deixa aí sua mensagem, que aí eu respondo. Qualquer sugestão de um novo tema, um novo vídeo. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado.